Olá, galerinha do sexto ano, né? Estamos aqui para dar sequência ao conteúdo que nós trabalhamos nos meses anteriores, né? Bom, no mês anterior, vocês fizeram inclusive a prova, né? Nós trabalhamos aí os conceitos-chave da geografia, né? O conceito de espaço geográfico, o conceito de território, o conceito de paisagem, o conceito de lugar geográfico, certo? Bom, a partir desses conceitos que foram trabalhados aí ao longo do mês letivo, né, que a gente teve a oportunidade de ter as aulas presenciais, né, nós conseguimos compreender, de certa maneira, algumas coisas primordiais, como que o conceito de paisagem, né, é constituído aí por tudo aquilo que a vista alcança, né, tudo aquilo que está presente, né, faz parte do nosso horizonte, do nosso olhar. Bom, para dar sequência ao conteúdo, eu gostaria que vocês pegassem aí, né, o livro de vocês, né, para acompanhar essa videoaula com o livro, certo? Vocês vão colocar o livro aí na unidade 2, lá no percurso 5, que começa aí na página 38, certo? Bom, o percurso 5 tem como título a orientação no espaço geográfico, certo? Como a gente trabalhou esses conceitos, né, o conceito primordial de todos é o de espaço geográfico, né? Nós temos o espaço natural e o espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço que nós vivemos, né? São os bairros, né, as cidades, todos os lugares onde há uma ocupação social do espaço, a gente tem aí um espaço geográfico. Desde os primórdios da humanidade, né, nos primeiros momentos que a humanidade começou a se constituir, começou a se entender como sociedade, surgiu uma necessidade de orientação no espaço geográfico, né? Como assim orientação? Os primeiros grupos, as primeiras tribos, né, elas tinham uma necessidade de se localizar no espaço, se orientar, conseguir se locomover, conseguir deixar pontos estratégicos, pontos que fossem possíveis, né, fazer uma espécie de exploração daquele ambiente em que esses primeiros grupos humanos estavam. Bom, sendo assim, né, esses primeiros grupos humanos desenvolveram aí basicamente algumas técnicas de orientação, saber como se localizar no espaço geográfico, né? E aqui a gente tem algumas técnicas de orientação que são utilizadas inclusive até hoje. Para a gente poder sair, se locomover, né, poder resolver uma coisa em algum outro bairro da cidade, nós precisamos do endereço, né? Então esse endereço, essa localização, ela é feita a partir dessa orientação no espaço geográfico. E essa orientação, ela começou a ser feita há muito tempo, certo? Há muito tempo. Bom, inicialmente, a orientação no espaço geográfico ela era feita com base, né, nos astros. Então, a gente tem aqui, né, o Sol. O Sol foi o primeiro ponto de orientação no espaço geográfico, né, que surgiu nos primórdios da humanidade. E essa orientação, ela se dava por meio de algumas técnicas. Os primeiros filósofos, os primeiros estudiosos começaram a desenvolver. Então, convencionou-se na época, né, a colocar o Sol como um horizonte, como um objetivo de endereço, porque percebeu-se que ele tem uma rota pré-definida. Então, os primeiros estudiosos perceberam através de suas análises que o Sol ele nasce no leste, no oriente, né? Ele nasce no leste, no oriente, e ele se põe a oeste, né, no ocidente. Então o Sol nasce a leste e se põe no oeste, que é no ocidente, certo? Bom, dito isso, pessoal, esses primeiros grupos humanos, e até hoje, né, nós utilizamos uma técnica muito bacana para poder se localizar no espaço geográfico. Essa técnica aí está presente no nosso dia a dia, né, os nossos pais, as pessoas falam muito comumente, né, nessas direções. Então, geralmente a gente fala, eu vou seguir para o norte, então eu vou a sul, eu vou a leste, eu vou a oeste. A nossa própria cidade, vou trazer um exemplo aqui palpável para vocês, nossa própria cidade, ela se divide em zonas, né? Nós temos a zona norte, nós temos a zona sul, nós temos a zona sudeste, nós temos a zona leste, né? Essas zonas são zonas de localização, né, de orientação desse espaço geográfico da cidade aqui de Teresina, né, para trazer um exemplo mais palpável. E como é que essas zonas foram, né, divididas, foram organizadas? Elas foram organizadas basicamente tendo como norteador, como elemento, né, norteador, os pontos cardeais. Esses pontos cardeais eles constituem a rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos ela é formada pelos pontos cardeais e pelos pontos colaterais, né?
Um pouco antes da gente dar essas paradas aí, né, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, nós chegamos a assistir algumas aulas sobre a rosa dos ventos, sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Bom, os pontos cardeais é muito básico, muito simples. Né? Nós temos o norte, nós temos o sul, nós temos o leste e nós temos o oeste. Né? Esses são os 4 pontos cardeais principais. Né? É a partir desse conjunto de pontos que a gente faz toda a localização que vocês imaginarem aí, né? Para se locomover para vários pontos. O próprio sistema de GPS, né? Que está presente aí no celular de vocês, né? Para a gente pedir um aplicativo, um carro por aplicativo, por exemplo, né? Um Uber, um 99, para a gente pedir esses aplicativos eles lidam com o sistema que se originou aqui na Rosa dos Ventos, né? Essa coisinha básica aqui, do norte, do sul, do leste e do oeste, certo? Bom, então como eu vinha falando para vocês, a Rosa dos Ventos ela foi desenvolvida, né, com esse objetivo de conseguir se orientar no espaço, para que os primeiros grupos humanos e a sociedade como um todo pudesse fazer a sua orientação no espaço geográfico. Então, a partir desses pontos cardeais, surgem aí os pontos chamados pontos colaterais. Porque, é claro, começou a observar-se que não era possível se locomover no espaço apenas com esses 4 pontos, né? O norte, o sul, o leste e o oeste. Então, foram desenvolvidos pontos colaterais, ou seja, são pontos que estão relacionados diretamente com os pontos cardeais. Né? Eles são uma sequência, uma continuação. Então, vou até aqui usar o pincel para mostrar para vocês quais são esses pontos colaterais. Né? Pontos cardeais é o padrão, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, a partir desses pontos cardeais foram desenvolvidos os colaterais. A gente tem um aqui, a gente tem outro ponto colateral aqui, temos outro aqui e outro aqui. É esses pontos cardeais e os pontos colaterais que vão formar aquilo que chamamos de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Certo? Bom, então, a partir dos pontos cardeais foram desenvolvidos os pontos colaterais. É isso que a gente está frisando a todo momento. Esse ponto colateral, aqui, ó, ele foi chamado de Nordeste, ou NE. Por que Nordeste? Né? Você deve estar se perguntando. Muito simples. É a porção norte, né? Porção norte, e que também está no leste. Ou seja, uma interseção entre esses 2 pontos. O ponto norte e o ponto leste. Então, a gente tem aí o Nordeste. Esse aqui embaixo, né, nós temos uma interseção, um encontro entre o ponto sul, né, o ponto cardeal sul, e o ponto cardeal leste. A gente vai chamar esse ponto colateral de Sudeste. Tem essa sigla aqui, certo? A mesma coisa na outra porção, lá do oeste, também foram desenvolvidos pontos colaterais, né? Aqui, o ponto colateral, né, que se encontra na interseção, né, nessa região entre norte e oeste, é chamado de noroeste. Noroeste, formado pela sigla NO, certo? Noroeste. E por último, mas não menos importante, a gente tem aí um ponto colateral chamado, né, nesse encontro entre o ponto sul e o ponto oeste, nós temos um ponto colateral chamado de sudoeste, certo? Formado aí pela sigla SO. Então, a partir disso, nós conseguimos aí compreender que para poder orientarmos no espaço geográfico, foram desenvolvidos alguns pontos para que a gente pudesse ter, né, essa referência, né, da gente ter essa maneira de poder se encaminhar, essa maneira de poder se direcionar e se organizar dentro do espaço geográfico, né? Então, a gente tem, dentro da concepção da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais, os pontos colaterais, ok? Aí, surgem outros pontos, que são chamados pontos subcolaterais. Esses pontos subcolaterais seriam aí a interseção entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, certo? Os pontos subcolaterais. Esses 3 grandes pontos aí, eles vão formar juntos aquilo que a gente chama de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Esses pontos subcolaterais a gente não vai focar muito agora, né? Até porque no livro a gente não tem muita essência do que seriam os pontos subcolaterais,
mas é só para vocês entenderem que são uma dezena de pontos que surgem além dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. O que é mais importante agora é a gente ter em mente que, para que a gente possa fazer essa orientação do espaço geográfico, a gente tem aí esse direcionamento, né? Essa forma de se direcionar, se localizar no espaço geográfico, formado por pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Agora é óbvio, pessoal, né, que esses pontos dependem do seu lugar, né, dependem do ponto de referência onde você está. Né? Então, a partir desse momento, eu agora estou em um determinado ponto, em um determinado horizonte. Então, a minha referência ela vai depender justamente dessa minha localização, né? Onde é o meu norte, onde é o meu sul, onde é o meu leste e o meu oeste, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vai focar, né, nas próximas aulas, nas próximas etapas, certo? Então, hoje em dia, pessoal, para a gente poder desenvolver essa localização, principalmente em grandes cidades, né, em áreas urbanas, a gente desenvolve uma espécie de mapa mental, né? Esses mapas mentais, eles são uma espécie de pontos de referência, eles são constituídos por pontos de referência, onde a gente vai conseguir fazer mentalmente uma espécie de caminho, de horizonte, de orientação daquele, né, caminho habitual que eu tenho. Então, por exemplo, para você sair de casa e vir para a escola, você faz um trajeto, obviamente, né? Então, você sai da sua casa e aí, para você chegar até a escola, você vai fazer esse trajeto, vai fazer esse caminho. E, ao longo desse caminho, você vai passar por pontos de referência. Esses pontos de referência são simples, né? Pode ser uma padaria, pode ser uma praça, pode ser uma igreja, certo? São pontos que estão ali no espaço geográfico e esses pontos vão nos ajudar a entender, né, onde é que eu devo dobrar, onde é que eu devo seguir, né? É a partir desses pontos de referência que a gente vai desenvolver os mapas mentais, certo? Então, é importante que a gente tenha aí em mente, né, os nossos principais pontos de referência, aqueles pontos que a gente faz no caminho de casa para a escola, para que a gente possa formar e constituir esse mapa mental e, é claro, né, desenvolver aí dentro da nossa cabeça, né, desenvolver formas de chegar aos lugares. Sempre, não esquecendo sempre de utilizar-se dos pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, né? O nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, certo? Bom, então essa é a primeira parte aqui dessa nossa aula sobre orientação do espaço geográfico. É uma coisa bem simples, bem básica, bem direta, bem elementar, certo? Então, para que a gente possa passar para outra etapa da nossa aula, nós vamos falar aí de coordenadas geográficas. É uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Bom, pessoal, então, agora que vocês estão sabendo um pouco melhor o que é essa orientação do espaço geográfico, né? Essa orientação básica, né, relacionada com os pontos cardeais, norte, sul, leste, leste, oeste, né? E os pontos colaterais, né? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Essa localização básica, essa coisa mesmo mais simples. A gente vai passar agora para uma espécie de orientação no globo terrestre, ou seja, no espaço geográfico global, né? Então é um pouco mais complexo, né? Então como é que a gente vai conseguir entender onde é que se localizam os países, onde é que se localizam os continentes, né? Então como é que a humanidade desenvolveu formas para que isso acontecesse, né? Como é que os pilotos dos aviões conseguem chegar, né, em outros países, em outros continentes, em ilhas? Como é que eles fazem isso? É claro, existe todo um conjunto de localização do espaço geográfico que foi iniciado a partir dos pontos cardeais, dos pontos colaterais, né, para que pudéssemos fazer essa transição, essa espécie de rodeio, de direcionamento dentro do espaço geográfico como um todo, espaço geográfico global. Então vocês sabem que o planeta Terra, né, o planeta Terra, que é essa esfera, essa circunferência, ele está aí formado por diversos territórios de diversas partes oceânicas, águas, né? O planeta Terra é formado de 70% de águas, né? Águas tanto oceânicas quanto superficiais, né? E ele é formado também de terra, que é onde a gente vive, né? Por isso que o nome é planeta Terra, né? O ser humano, né,
coloca aí o planeta Terra porque é justamente onde a gente está localizado, onde a gente está constituindo e vivendo a nossa vida, né? Somos animais terrestres, então por esse motivo o nome do planeta não poderia ser outro, né? Planeta Terra. Bom, então dito isso, pessoal, essa localização do planeta, ela começou a se desenvolver ali, já por volta da Idade Média, lá no finalzinho da Idade Média, você já deve ter estudado em História e Idade Média, né? A gente vai começando ali, nos períodos das grandes navegações, começou a ter mais necessidade de saber, de fazer uma espécie de endereço, né? De fazer uma espécie de mapa do que seria o mundo, né? Do que seria o planeta, até mesmo para que os colonizadores, né, pudessem explorar. Então, os colonizadores portugueses e espanhóis, que foram os que vieram, principalmente os portugueses, que vieram para o Brasil, né, colonizar, explorar o nosso território, né, eles começaram a desenvolver, ali por volta de 1400, ali no século XIII, século XIV, né, começaram a desenvolver algumas técnicas de localização dentro do espaço geográfico global, uma coisa mais ampla, justamente utilizando os pontos cardeais, pontos colaterais e mais algumas técnicas que eles desenvolveram para poder explorar o espaço geográfico global, né? Até desenvolver as primeiras técnicas cartográficas, certo? Bom, então eles começaram a desenvolver esse endereçamento, uma espécie de endereço da Terra, né? Catalogar esses endereços, né? Para poder explorar esse espaço geográfico global. E aí eles chamaram inicialmente, né, por meio dos cartógrafos, né? Não deixando de lembrar que a gente está estudando cartografia. A cartografia é uma ciência própria, certo? Ela é uma ciência própria, assim como é a geografia. A cartografia é uma ciência que estuda, que elabora, por meio de técnicas, elabora mapas. E o que são esses mapas? São informações do espaço geográfico, certo? Então a cartografia vai elaborar esses mapas e a geografia vai interpretar esses mapas. Essa é a função dessas duas ciências que estão relacionadas. Não dá para fazer uma sem a outra. As duas precisam uma da outra, certo? Então, com esses conjuntos de conhecimentos cartográficos, os cartógrafos lá europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, desenvolveram uma coisa chamada de coordenadas geográficas, que é o que a gente tem aqui no quadro, coordenadas geográficas. E o que seriam essas coordenadas geográficas? Eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês, lá no percurso 6, que fica na página 42. O título do percurso é Localização no Espaço Geográfico. Localização no Espaço Geográfico na página 42, percurso 6. Bom, então, o que são essas coordenadas geográficas? A gente tem até aqui esse, né, conceito aí no livro, vai ficar melhor para vocês entenderem. Coordenadas geográficas, pessoal, nada mais é do que esse conjunto de linhas imaginárias. Opa, como assim linhas imaginárias? Essas linhas imaginárias, elas, concretamente, elas não existem no planeta Terra. Você está passando por aqui e de repente, baixa uma linha. Não é assim. Elas não existem de forma material, de forma concreta. Elas são linhas abstratas, elas são imaginárias, né? E essas linhas imaginárias, elas foram circunscritas no globo terrestre, né? Aí na figura da página 42, vocês vão entender melhor essa figura logo aí embaixo do texto, os paralelos terrestres, né? Essas linhas imaginárias foram circunscritas na Terra para que a gente pudesse compreender, né? Então, a Terra era uma circunferência que foi, né, constituída dessas linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, pessoal, elas são chamadas de paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos. Aí na página 42 a gente tem um texto sobre paralelos terrestres. E aí na página 43 nós temos um texto sobre meridianos, certo? Bom, os paralelos terrestres, pessoal, nada mais é do que as linhas imaginárias que estão relacionadas com a linha principal, que é a linha do Equador. Então, se a gente imaginar o globo terrestre, existe uma linha que vai dividir essa circunferência bem ao meio. Essa linha ela vai ser chamada de linha do Equador. Vocês já cansaram de estudar sobre isso, cansaram de saber sobre isso. Então, é só para vocês compreenderem esse gancho que a gente está dando. Então, a linha do Equador, que é essa linha imaginária central, ela vai dividir a Terra ao meio, né, como se fosse o ponto zero. Esse ponto zero é onde nós vamos aí encontrar essa referência primordial, né? Então, todas as outras linhas que são paralelas a essa linha central é chamada de paralelos terrestres. Então, nós temos, né, a linha principal, paralelo principal, que é o Equador, a linha do Equador.
E nós temos os outros paralelos, que são aí, basicamente, as linhas correspondentes, né? Esses outros paralelos, pessoal, vocês também já estudaram em algum outro momento nas séries anteriores. Eles são chamados, né, de Círculo Polar Ártico, né, lá no norte, Círculo Polar Antártico, que fica justamente aí no sul. Nós temos aí o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essas linhas, elas são paralelas à linha do Equador. A linha do Equador é o centro, não sei se dá para vocês verem aí, mas é claro, quando vocês estiverem aí estudando, assistindo essa videoaula, vocês vão estar acompanhados do livro e vão ver na página 42, né, essas linhas aí, não sei se vai dar para ver no vídeo, porém, a gente vai ver que essas linhas correspondentes aí estão relacionadas com a linha do Equador. Então, nós temos aí o Círculo Polar Ártico, né, nós vamos ter o Trópico de Câncer, nós vamos ter, né, mais embaixo o Trópico de Capricórnio, e aí bem embaixo do Trópico de Capricórnio nós vamos ter aí o Círculo Polar Antártico. Então, esses são chamados de paralelos terrestres, porque são linhas imaginárias paralelas ao Equador. Bom, então a Terra é feita de linhas horizontais, né, que é justamente essa linha aí dos paralelos, e de linhas, né, verticais, né? A principal linha vertical é chamada de meridiano, as linhas verticais. E nós temos aí o meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. Tem esse nome porque quem desenvolveu essa técnica foi um laboratório em Londres, né? Fica lá em Londres, na Inglaterra, e esse laboratório se chama Greenwich, por isso que essa linha no meridiano central chama-se Greenwich. Aí seria o ponto zero, onde nós temos a interseção da linha do Equador e o meridiano de Greenwich, né? Linhas horizontais e as linhas verticais. Bom, os meridianos que acompanham o meridiano de Greenwich, eles são chamados apenas de meridiano de origem, que é o meridiano de Greenwich, e aí nós temos os meridianos que acompanham esse meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, certo? Então, os paralelos são linhas verticais e os meridianos são linhas, né, os paralelos são linhas horizontais, pessoal. Isso não vamos deixar aí a gente se confundir. Os paralelos são linhas horizontais, aqui a linha do Equador, inclusive. E os meridianos são essas linhas verticais. Bom, então, para a gente continuar aqui a entender o que seriam essas coordenadas geográficas, entender cada ponto que a gente tem no planeta Terra, certo? Então, nós temos aí, a partir desses pontos, né, a partir dessas linhas, que são os paralelos e que são os meridianos, nós vamos ter um conjunto de pontos, locais que a gente está localizado, né? A partir desse momento, eu estou agora num ponto do planeta Terra, em algum ponto do planeta Terra, né? E esse ponto que a gente está no planeta Terra, ele vai ser constituído de duas coisas principais, que é a latitude e a longitude. Latitude e longitude, né? A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre, qualquer ponto, aonde vocês estão, onde eu estou, né? Uma pessoa lá em São Paulo está, qualquer ponto da superfície terrestre, né? É a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é a linha central, certo? Então as latitudes, elas se dividem em norte e sul, né? Até porque a linha do Equador divide o mundo em norte e divide o mundo em sul, certo? Então, é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre, né, em relação à linha do Equador, é a latitude, a gente vai chamar de latitude, né? E nós temos também a longitude, é claro que nós temos que fazer essa referência, né? Ao mesmo tempo que eu estou em algum ponto norte e sul, eu também estou em algum ponto leste e oeste, certo? Então, a gente tem a latitude e nós temos a longitude, né? Isso aqui não tem nada a ver com longe não, pessoal, tem gente que confunde, que acaba dizendo que tem a ver com longe, com distância, mas não. A longitude, ela está relacionada com os meridianos, certo? Então, se você está a leste do meridiano de Greenwich, ou se você está a oeste do meridiano de Greenwich, certo? É isso que vai constituir, que vai aí fazer com que a gente entenda o que é a longitude. Então, a latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, e a longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, os dois pontos de referência são a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, certo? Então, esses dois pontos aí, eles fornecem a posição de um ponto na superfície terrestre. É a partir
dessa grande inovação, dessa tecnologia, que a gente tem essa outra grande ferramenta, essa grande tecnologia, que foi desenvolvida pelo exército americano no final da década de 80, início da década de 90, que é o System Positions Global, certo? Ou Sistema de Posicionamento Global, Global System Positions, né? Por isso que tem essa sigla aqui, ó, Global Positions System, Sistema de Posicionamento Global, né? É uma sigla. Essa ferramenta tecnológica, ela se baseia principalmente nos pontos da latitude e da longitude. Ela consegue identificar qual é a nossa exata latitude e qual é a nossa exata longitude e a partir disso fazer uma espécie de banco de dados para a gente poder se localizar e se orientar no espaço geográfico. E aí entra as grandes ferramentas, os grandes aplicativos que a gente tem hoje em dia que estão relacionados basicamente a isso daí. Certo, pessoal? Então, para completar a informação de localização de um ponto da superfície da Terra, utilizaremos aí a altitude. A altitude também influencia, né, determinados pontos. Essa altitude, pessoal, não é o mesmo que altura. A altitude está relacionada com a linha, né, com a distância que a gente tem da linha do ponto zero, que é a linha do mar, certo? Então a gente tem a altura do mar, que é o zero, e nós temos os pontos de altitude que podem influenciar um pouco o GPS. Mas, em resumo, as coordenadas geográficas são esse conjunto de linhas imaginárias, né, formadas aí pelos paralelos meridianos, constituídos de pontos chamados de latitude e longitude, e que nos fornecem, né, informações para o GPS, informações das mais complexas, das mais variadas. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa aula, espero que possa ter servido, possa ter ajudado. Eu quero que vocês façam um estudo perfeito, profundo aí do percurso 5 e do percurso 6, certo? As atividades estarão aí na descrição desse vídeo, beleza? As atividades que serão cobradas a partir dessa aula, né? A gente vai continuar contabilizando e corrigindo essas atividades, então a gente vai tirar as dúvidas depois. Espero que vocês façam, espero que vocês fiquem bem. É isso, muito obrigado.